um assunto que a gente fala bastante aqui no canal são design patterns, certo? Hoje eu quero falar com você sobre anti-patterns e o porquê que a gente deveria evitar. E eu vou te citar um aqui que ele é muito comum no React, infelizmente, tá? Então, vem comigo até o final desse vídeo. Fala galera, beleza? Gino Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre anti-patterns, né? Mas antes de mais nada, né? O que é o anti-pattern, né? Anti-pattern, né? Ou anti-patrões são basicamente práticas comuns que a gente acaba vendo ou acaba fazendo, né? No dia a dia, que parecem ser solução para algum problema. Mas na verdade, né? Eles levam para resultados ali ruins, né? Problemas indesejados podem acontecer, ineficiência, problemas de manutenção no desenvolvimento ali do componente ou da página, enfim, vou trazer aqui para o contexto de React, certo? Em resumo, cara, anti-patterns são padrões que a gente deve evitar, certo? Então, grave isso, anti-patterns são padrões que a gente deve evitar, beleza? Já o design patterns, eles são o oposto, são padrões que a gente deve utilizar com frequência, certo? Inclusive tem vários vídeos sobre anti-patterns, não. Tem vários vídeos sobre design patterns aqui no canal e especificamente aplicados no React, porque a gente vê bastante desses exemplos com linguagens orientadas a objeto. Não que seja um problema, tá? Eu tô só falando que a gente traz para o contexto aqui de programação funcional, utilizando o React com os hooks e etc, tá? Então a gente consegue fazer adaptações e aplicar alguns desses padrões, né, aqui no nosso contexto também. Beleza? Bom, aqui, qual seria esse anti-pattern tão perigoso aqui dentro do React e infelizmente tão comum, né? Basicamente, foi o seguinte, a gente tem aqui, ó, criar um componente aqui dentro de um outro componente, tá? Input. Isso aqui é um anti-pattern, tá? Mas por quê? A gente vai entender isso aqui com calma, tá? Bom, aqui a gente precisa entender algumas coisas que são um pouco mais avançadas do React, tá? Então esse conteúdo aqui eu vou tentar trazer ele de uma forma mais tranquila para você que está começando, mas ao mesmo tempo trazendo informações extras aqui para você que já tem tempo aí, já quer conteúdo mais avançado de React também, tá? Então vamos lá. Esse componente aqui, esse input, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser recriado do zero toda vez que o nosso componente aqui mais externo, nesse caso aqui o anti-pattern page, ele for renderizado. Ou seja, toda vez que esse cara re-renderizar, esse cara ele vai ser recriado do zero. Por quê? Porque o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, então aqui vai uma aula rápida aqui de JavaScript, tá? Se a gente fizer esse tipo de coisa aqui, ó, criar uma função A e uma função B, e eu fizer assim, ó, console log A é igual a B, o que você acha que vai sair aqui? Deixa nos comentários aí. Se você falou que é falso, você acertou. Mas por quê? Deixa nos comentários o porquê que isso aqui é falso. Deixou? Beleza. Vamos lá. O que acontece aqui, né? A gente criou duas funções, né? A gente criou uma função aqui, uma função A e uma função B. E elas são aparentemente iguais, certo? Idênticas. Porém, para o JavaScript, isso aqui é diferente. Por quê? Essas funções elas são armazenadas em posições da memória, em diferentes posições na memória, certo? Então o que acontece? Quando eu faço esse tipo de declaração aqui, salvo na variável A, ela está guardando a referência, né? Lembrando que a variável é basicamente isso, ela está guardando a referência em memória de alguma coisa. E aí, quando é uma função, a gente precisa checar ela é feita essa comparação via referência, né? E a referência em memória, a posição da memória dessa função e dessa são diferentes. Esse é o simples fato, né? Se alguém te perguntar em alguma entrevista técnica de JavaScript, alguma coisa assim, essa é uma resposta que você pode dar, tá? É falar que as funções elas são diferentes aqui nesse caso, né? Elas não têm essa igualdade, porque elas estão em posições na memória diferentes, certo? Bom, por que é importante entender isso aqui? O que isso aqui tem a ver com esse anti-pattern do input aqui sendo criado aqui dentro? Tudo a ver. Porque o que acontece? Quando o React ele vai re-renderizar, passa todo o processo de reconciliation, etc, que eu explico isso em outro vídeo. Vou deixar no card final desse vídeo aqui, então você dá uma olhadinha nele depois, para você complementar esse vídeo aqui. E vou deixar também na descrição aqui, né, para você dar uma olhada. Bom, o que acontece?
quando ele passa pro React, ele faz todo esse processo de reconciliation, ele consegue, o objetivo é tentar reaproveitar ao máximo dos componentes ali que já tem em tela, certo? Então existem vários mecanismos, por exemplo, aquela prop key que a gente pode passar, que geralmente a gente vai utilizar, né, quando a gente está iterando sobre algum array, alguma coisa assim. Então, só que caso você não saiba, você pode utilizar aqui, né, independente disso. Então eu posso passar um aqui, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum loop nem nada, né, então eu posso passar um aqui, né, para esse input aqui, por exemplo, ou qualquer coisa, né, qualquer coisa aqui, certo? Isso aqui é um aqui, válido aqui, eu posso utilizar isso aqui em qualquer lugar, tá? Não necessariamente dentro de arrays, por exemplo. Mas voltando, o que acontece? Eu vou tirar esse console aqui, vou remover isso daqui, tá? Então, quando o React ele faz todo esse processo de reconciliation, esse componente ele vai ser recriado do zero. Por quê? Porque ele é uma função. Então, o React ele vai olhar e falar, não, esse input aqui é um input novo. É uma função nova, então ele tem que ser recriado do zero. Porque ele não consegue comparar essa função com a função anterior, com o input da renderização do ciclo de renderização anterior, que já está em tela, por exemplo, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, ó, imagina, vamos seguir um fluxo aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, renderizou, né? Apareceu ali em tela, beleza? Tranquilo. E aí, quando esse componente ele sofreu uma re-renderização, quando eu clicar, por exemplo, aqui, ó, esse set is active, ele está sendo, ele atualiza, né, o estado aqui ele é um componente controlado, certo? Então, é já um outro conceito aqui dentro do React, é um componente controlado. Então, quando eu clico aqui, ele ativa. Ele ativa fazendo o quê? Fazendo o toggle, né? Faz o toggle aqui do nosso estado. E aí, isso aqui, por consequência, vai re-renderizar. E aí, o que acontece? Esse componente input, ele já está em tela. Está renderizado aqui, certo? Perceba que ele não tem mudança nenhuma, né? Então, teoricamente, o React, ele não deveria recriar esse cara do zero, certo? Porém, toda vez que eu fizer isso aqui, ó, toda vez que eu estiver clicando aqui, ó, ele está fazendo o set novamente. Então, toda vez que ele tem esse set, ele re-renderiza. E aí ele vai fazer todo esse processo que eu falei. O React ele vai comparar esse input, o novo, com o anterior que já está aqui em tela. Ele vai ver que é diferente porque é uma função, né? Então, ele vai ficar recriando isso do zero. Isso é um problema, cara. Eu estou frisando isso aqui porque isso aqui é um problema. E nesse caso aqui, talvez não pareça grande coisa, porque é um componente simples. Mas imagina que você tem aqui um componente que ele tem estado aqui dentro também. Então, você pode ter um estado aqui dentro, um outro estado, qualquer outra coisa aqui. Por exemplo, esse componente input, ele pode ser controlado também. Então, você pode passar para ele um controle aqui, passar o estado, passar o set value aqui para ele. Ou você pode ter uma lista aqui dentro, você pode ter algum código que tem um loop aqui dentro, enfim. Você pode ter um componente que é pesado, né, de renderização e ficar recriando ele sempre do zero de novo, desnecessariamente. Isso aqui mata a performance do React, tá? Isso aqui é um dos anti-patterns, né? Criar um componente dentro de outro é um dos anti-patterns mais comuns e mais perigosos dentro do React, justamente por isso. E por outros motivos também que a gente vai chegar neles agora, tá? Mas performance, ela vai embora por conta disso aqui. Ah, Júnior, mas é só colocar por volta de um memo, né? Que resolveria, né? Pensa comigo, você está tentando contornar um problema que nem deveria ter existido. A priori, né? De início, esse componente nem deveria estar aqui. Você está tentando consertar ele. Por quê? Por que ele está aqui dentro? Certo? Se você já fez isso aqui e, tipo, você tem uma justificativa do porquê você coloca um componente dentro de outro, deixa aqui nos comentários pra gente ir trocando uma ideia. Porque não há necessidade, tá? Nenhuma de você fazer esse tipo de coisa aqui. Você poderia simplesmente jogar isso aqui pra fora, tá? E vida que segue. E o React, né? Por conta de todo o processo de reconciliation que eu já falei, ele vai otimizar isso daqui e conseguir utilizar o input anterior e não ficar re-renderizando ele de forma desnecessária toda vez, certo? Então vamos lá. O que acontece? Eu vou voltar pra cá, ó, tá? Pra gente continuar aqui que tem mais coisa pra gente abordar aqui. Bom, pra debugar isso daqui também é um problema, tá? Se a gente tiver que debugar esse componente aqui depois, igual eu falei, é um componente simples, né? Então, você vai falar, pô, mas é simples aqui, não vai ter muito problema. Mas, de novo, imagina que isso aqui seja algo mais complexo, algo mais pesado. Então, se der algum problema aqui, vai ser extremamente difícil para você debugar. Por quê? Pelo simples fato dele ficar sempre desaparecendo em cada re-render. Certo? Então, cara, isso aqui é terrível, terrível, né, para debugar também. Então, assim, já temos problema de performance, problema de debug, né, aqui. Por exemplo, se você tiver que fazer um focus ou manter o estado, não vai rolar, certo? Porque isso aqui vai ser sempre mudado. Por exemplo, vamos lá. Se eu fizer alguma coisa aqui, deixa eu ver.
Se a gente criar um estado aqui, criar um outro componente controlado, né, controlar esse input aqui, passar aqui, por exemplo, name e set name e passar para ele aqui uma string vazia, fazer aquele padrão, né? Value recebe o name e o onChange vai ser event set name event.target.value, certo? Olha o que vai acontecer. Tá com focos ali, né? Digitei, perdeu o foco. Tem que clicar de novo. Digitei, perdeu o foco. Olha isso. Isso aqui, ó, se a gente colocar um console aqui pra você ver o que tá acontecendo. Lógico, é um componente controlado, então obviamente ele vai ter esse tipo de coisa, mas, ó, re-render. Ó, vou limpar aqui. Vou clicar lá, ó. Já foi um. Já perdeu o input. O focus ali, né? Ó. Tem que ficar clicando pra digitar. Então, experiência do usuário não existe aqui, né? Performance também. Se você tiver um formulário grande aqui, toda vez que tiver esse tipo de coisa, né? Esse já é um problema de componentes controlados também, né? Você não deveria utilizar esse tipo de estratégia aqui sempre, né? Mas em algumas ocasiões, você poderia aqui nesse caso utilizar um use hook form, né? Que eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, que é uma das libs que eu mais utilizo no dia a dia, tá? Mas você poderia falar, pô, se você passar esse estado aqui pra dentro, ele não vai ter esse comportamento aqui. Sim, mas o outro continua acontecendo, certo? De você, toda vez que esse cara aqui de fora ele re-renderizar, esse aqui vai ser recriado do zero do mesmo jeito, certo? Então, por exemplo, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Tem que salvar, né? Beleza, salvei. Beleza, ó, resolveu o problema, certo? Não, né? Olha o estado indo pra Narnia aqui. Percebeu? Então, ó, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, e na hora que eu clicar aqui, o que vai acontecer? Esse set estado aqui, né, esse set isActive, ele vai atualizar o estado isActive. Quando acontece isso aqui, você sabe que, né, toda vez que um set state ele é disparado, ele vai causar um re-render no componente. Toda vez que ele causa um re-render, isso aqui ele vai ser recriado do zero. E aí você perde totalmente o estado que estava aqui dentro. Ó, digitei um monte de coisa aqui, na hora que eu clicar, foi embora o estado, certo? Como resolver isso aqui? Simples. Joga pra fora. Por quê? Vamos lá. Primeiro que a gente vai resolver esse problema agora, tá? Então, perceba. Ó, digitei. Ó. O React ele consegue manter. Por quê? Porque esse componente aqui ele não mudou. Né? Se ele não mudou, não precisa de re-renderizar, não precisa de recriar ele do zero. E mesmo se ele re-renderizar, não vai ser totalmente do zero, né? Então ele vai conseguir reaproveitar. Tanto é que aqui, toda vez que eu digito alguma coisa, ele tá re-renderizando, certo? Mas o estado ele consegue manter. Ele não é recriado do zero. O ponto-chave é esse, tá? Além de ser um anti-pattern perigoso isso daqui, tá? Criar um componente dentro de outro é com certeza um dos maiores matadores de performance do React, como eu comentei, tá? Fazendo isso aqui, a gente perde também, além disso tudo que a gente comentou ao longo do vídeo, a gente perde um dos fatores mais importantes, que é um dos pilares do React, inclusive, que é o quê? Componentização. Se você cria esse cara aqui dentro, você não consegue reaproveitar em lugar nenhum mais. Você consegue utilizar ele aqui dentro, beleza, mas ainda mais um componente input, né? Que é um componente bem comum durante ao decorrer da aplicação inteira, certo? Então, é importante você ter esse tipo de pensamento e conseguir isolar ao máximo, né, e etc, para conseguir também reaproveitar, né? Utilizar um desses pilares aí, né? Um dos pilares tão importantes do próprio React, né? Que é a parte de componentização, né? Além de dificultar com os testes também, né? Testar esse tipo de coisa aqui é terrivelmente difícil, tá? Debugar isso aqui também, como eu já comentei. Então, sim, não traz benefício nenhum esse tipo de coisa aqui, tá? Só traz malefícios de performance, de debug, de reuso, enfim, né? Então, se você viu esse tipo de coisa aqui recentemente, ou se tem algum projeto que você sabe que tem alguma coisa assim, cara, remove, tá? Cria lá de fora. Não é dos melhores criar no mesmo arquivo, tá? Mas entre criar aqui no mesmo arquivo e deixar aqui dentro, cria no mesmo arquivo aqui e deixa lá de fora, tá? Se possível, óbvio, faz da maneira correta, separa, cria uma pastinha components nesse caso aqui, né? E utiliza ele lá, deixa ele lá e você consegue reaproveitar em vários lugares, etc. Mas nunca crie dentro de outros componentes, beleza?
Se você curtiu isso aqui, cara, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda demais o YouTube continuar compartilhando os vídeos aqui do canal, beleza? E a gente continuar crescendo. Fechou? Então, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.